E aí, pessoal, tudo bem? Que prazer enorme, cara, estar aqui para mais um encontro, né? Um vídeo um pouco diferente. A gente vai falar sobre alguns um inventáriozinho de livro que eu tenho aqui em casa. Então, se existe uma palavra que define esse canal, essa palavra é improviso, né? Então, o canal aqui não tem um nível de organização e planejamento, de leitura para o ano de 2024, esse tipo de coisa. Mas eu estava fazendo inventáriozinho aqui de alguns livros que eu tenho, que eu ainda não li, que pretendo ler, e pensei, pô, isso aqui dá um bate-papo legal, dá uma resenha legal, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre esses livros, algumas aquisições recentes, algumas até interessantes, né? Outros presentes que eu ganhei, tudo coisa que eu pretendo ler esse ano, né? Então, sem mais delongas, fica até o final do vídeo que vai ter só coisa massa, só coisa legal. Então vamos começar. Primeiro livro, existe uma livraria de livros usados, né, que o pessoal chama de sebo, maravilhosa na minha cidade, chamada Arte e Ciência, e eu comprei esses dois livros há muito pouco tempo atrás. Um eu já vim procurando há muito tempo, né? Isso aqui é uma coleção da Abril, em capa clássica, do início dos anos 70. Esse livro é de 1971, foi publicado em 71, O Vermelho Negro. Então, assim, a minha vida toda eu frequentei sebos e eu sempre via essa coleção, né? E pensava, desculpa, e pensava, cara, o dia que eu encontrar com o vermelho e o negro dessa coleção, eu compro. Porque é uma capa brilhosa, maravilhosa, né? Um vermelho brilhoso, com detalhe em dourado, né? E só que ao longo dos anos eu encontrei com o vermelho e o negro dessa coleção algumas vezes, mas estava em estado muito ruim, né? E essa aqui estava em estado fantástico, maravilhoso. E eu acabei comprando, né? Por um preço muito bom, senão não valeria a pena. E estou muito feliz com essa compra, né? A edição é maravilhosa, tem várias notas, né? Comentários de pé de página em francês. Edição maravilhosa mesmo, né? Aí você vai dizer, ah, mas tu já tem duas edições de vermelho e negro, já leu, para que tu comprou isso aí? Enfim, eu estou em um processo de me tornar um ser humano mais evoluído, né? Desapegado da matéria e tal. Mas ainda está em processo, o processo ainda está em andamento, eu ainda não cheguei lá, né? Então quando eu vi essa edição aqui, olha só o dourado dela aqui na luz, coisa linda, eu não aguentei e comprei. Cheirosa, viu? Não me arrependo. Junto com essa, eu comprei, eu cavuquei muito para encontrar isso aqui. Isso aqui é uma edição, eu não consegui identificar o ano, porque eu não achei em lugar nenhum, mas deve ser também no começo dos anos 70, muito antiga. Grandes romances históricos. É um livro que de um carinha que merecia ser bem mais falado, né? Fenimore Cooper, O Espião, né? Um episódio da Guerra da Independência. Então, quando se fala nos primórdios da literatura americana, o pessoal fala muito do Mark Twain, fala muito do Herman Melville, né? Mas esse cara aqui, James Fenimore Cooper, acho que um dos primeiros livros que eu li na minha juventude foi O Último dos Moicanos, que é o livro mais famoso dele, e eu chorava, eu verti lágrimas, né? O livro me emocionou profundamente, um livro fantástico. E o Fenimore Cooper escreveu esse livro também, que eu nunca tinha ouvido falar. Só que eu resolvi comprar pelo seguinte, porque isso aqui é uma história durante a Guerra da Independência Americana. Os personagens, eu como sempre estudei muita história militar, a gente sabe que a primeira vez que os snipers foram usados como arma de guerra foi na Guerra da Independência Americana, né? Inclusive abateram um general inglês e esse tiro pode ter mudado o curso da história, né? Então essa guerra foi uma guerra extremamente interessante, quebrou vários paradigmas da história militar e essa história se passa nessa guerra. E os personagens do Fenimore Cooper são fantásticos, né? Sempre atiravam muito bem. O livro O Último dos Moicanos um clássico da literatura americana, embora seja considerado menor
que o Moby Dick e que outros clássicos. Eu não sei por quê, porque é um livro fantástico, fantástico. E os personagens do Fenimore Cooper, eles tinham assim, era a mais perfeita tradução da liberdade que pode existir, né? Por exemplo, esse filme aqui, a adaptação do Últimos Moicanos para o cinema, é uma das mais fantásticas adaptações do obra literária para o cinema que eu já vi, né? Ele altera um pouco a história, mas não foi por safadeza ideológica, não, foi por licença poética mesmo, né? Inclusive, a história do filme está até mais de acordo com o resto da obra do Fenimore Cooper, porque no Últimos Moicanos, esse personagem, o Olho de Falcão, vivido pelo Daniel Day-Lewis, o Nathaniel, ele no filme ele tem um protagonismo maior que no livro. E ele é um dos principais personagens do Fenimore Cooper, né? No resto da obra ele tem, de fato, um protagonismo maior. Então até a alteração que ele fez na história ficou bem mais de acordo com o conjunto da obra do Fenimore Cooper. E, cara, é fantástico. Esse personagem é um dos personagens mais fantásticos da literatura que eu vi na minha vida. É a mais perfeita tradução da liberdade. Um homem que era muito famoso no século XVIII nos Estados Unidos, né? O Nathaniel, o Olho de Falcão, o Hawkeye, o Lalon Carabin, o Deer Slayer, né? São um dos personagens mais fantásticos que eu já vi, interpretado de forma brilhante pelo maior ator da história, Daniel Day-Lewis, o que mais tem Oscar de melhor ator. E não li ainda, mas pretendo ler esse ano. Estou em dúvida se eu faço resenha ou não, porque é muito desconhecido, mas vou acabar fazendo, né? Porque o canal é para coisa boa e desconhecida, por isso que é resenha cult, né? Senão seria resenha mainstream o nome do canal. Então a gente vai fazer uma resenha desse livro aqui, é uma forma até de apresentar o autor, né? Deixar esse autor mais falado, porque ele merece, né? E a nível de clássico mesmo, não é de autor desconhecido, a nível de clássico, isso aqui é um grande clássico, né? O que mais que a gente tem aqui? Tem alguns livros aqui, a grande maioria foi presente de um grande amigo meu, que coleciona história e quadrinho comigo desde que a gente tinha 11 anos, ele mora fora hoje, no exterior. Por ocasião do meu aniversário, ele me deu vários livros, né? Mas, na realidade, ele está sempre mandando livro para mim, que eu sou muito grato, muito obrigado, meu amigão. E eu já comecei a ler um deles, o resto eu tô louco para ler. O primeiro, Lev Tolstói, meu escritor favorito, Os Cossacos, né? Um livro importantíssimo, né? Assim como Taras Bulba do Gogol, é um livro que fala do povo cossaco, né? Esse livro, inclusive, é folclórico, né? E você só entende. Estou falando isso, não li esse livro ainda, que estou começando a ler agora. Mas assim, por outras coisas que eu já li, você só entende esse conflito que existe hoje entre Rússia e Ucrânia se você entender todos os elementos culturais envolvidos, né? A Ucrânia sempre teve identidade própria e culturalmente ela sempre foi muito diferente. E uma das principais características da cultura daquele povo é o apreço pela liberdade a qualquer custo, né? Eles eram povos das planícies, povos que tinham uma longa tradição guerreira, muito orgulhosos, muito livres, né? Então é por isso que eles não vão entregar o país, né? O país pode se acabar lá, mas eles não vão entregar. Quem conhece a fundo a cultura cossaca entende que não é uma questão de negociação comum. Então, esse livro, eu acredito que venha complementar o Taras Bulba, né? É um livro também autobiográfico, porque o Tolstói participou desse conflito que é descrito aqui, e foi lá que ele teve mais contato com a cultura cossaca, né? No caso aqui, a Guerra da Crimeia. Então, eu acho muito difícil eu não gostar desse livro, porque mistura o meu escritor clássico preferido com história militar, que é uma das coisas que eu mais amo. Então, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem
Exército de Cavalaria, Isaac Babel, cada conto de... Tá, esse livro aqui é um tema parecido, né? Vamos conferir. Confesso que eu não conheço, mas se esse meu amigo me mandou, com certeza é uma coisa muito boa que eu vou gostar. Esse cara é simplesmente o cara mais erudito que eu conheço. Não tem perigo dele ter um julgamento errado quando se trata de literatura e quadrinhos, né? Então a gente vai conferir e, dependendo de como for, a gente faz uma resenha e fala sobre isso aqui no canal. E o Deserto dos Tártaros, um livro, tá tudo fechadinho no plástico ainda, ó. Um livro que eu tô querendo ler há muito tempo, né? Um livro que eu escuto falar há muito tempo e que é um buraco nos livros que eu já li, relevantes, né? Muita gente fala muito bem desse livro, inclusive meu amigo, e eu quero ler também esse ano. Isso aqui é tudo livrinho que eu vou ler no primeiro semestre, né? Aí quadrinhos eu vou deixar por último. E outro livro que ele mandou, e esse assim, um certo desafio, né? Iron and Blood, Ferro e Sangue. É uma história militar dos povos de língua alemã desde 1500. Esse livro é simplesmente a minha cara, né? Esse livro é a minha cara e é um desafio pelo seguinte, porque nós estamos falando de um livro de história de... Não preciso de óculos para ler, não. Estou botando aqui só pelo charme. Nós estamos falando aqui de quantas páginas? Quase 800 páginas. Quase 800 páginas de história em inglês, né? Então, assim, eu sou muito acostumado a ler inglês, mas, se queira ou não, requer mais atenção, né? Requer mais atenção do que na sua língua pátria, né? Então aqui eu vou ter que fazer um planejamento, porque o problema do livro desse é que você acaba interrompendo outras leituras, né? E eu não quero parar de ler no meu ritmo normal, então vou ler esse livro em segundo plano, uma quantidade menor de páginas, 10 páginas por dia, né? Para eu conseguir ler outras coisas, e vou tentar derrubar ele daqui para o meio do ano. Mas com certeza eu vou ler daqui para o meio do ano. Esse livro está derrubado, porque é um livro fantástico, meu Deus do céu. Pelo menos o tema é fantástico, né? Com certeza ele deve fazer jus ao tema. Então minhas metas agora para o primeiro semestre são esses livros que eu mostrei, né? Ai. Vamos ver quadrinhos aqui, o que é que tem. Então isso aqui também foi meu amigo que me mandou, Tex especial 50 anos, ainda tá no plástico aqui. Cara, Tex é o seguinte, uma revistinha de papel jornal de Tex, para mim pesa mais do que muita coisa que é publicado no formato gourmetizado hoje em dia, né? Cheio de hype e tal, não sei o que. A grande maioria, para mim, não vale um Tex. E para muita gente também, se você for procurar no YouTube, né? Aqui não tem erro, aqui é testosterona pura, é bala, é o velho oeste, né? Apesar de ser um quadrinho italiano, da Bonelli, é um quadrinho que tem extremamente verossímil, né? Os personagens extremamente viris, né? Isso aqui é um quadrinho mesmo, assim, que não tem erro. Se eu quero... E veio uma coisinha aqui também, acho que é um imã de geladeira, ó. Não tenho certeza, mas se for um imã de geladeira, já vai minha geladeira. Então esse quadrinho aqui não tem erro para harmonizar com qualquer leitura que você esteja tendo, né? Logicamente, se você gostar desse tipo de coisa, eu adoro. Que mais de quadrinho aqui? Johnny Nemo, edição maravilhosa, capa dura, também foi presente. Aqui é o seguinte,
Esse quadrinho eu ainda não li, mas eu sou fanático por essa dupla aqui, Peter Milligan e Brett Ewins. Se você procurar no canal, tem um vídeo só sobre essa dupla aqui, né? Só sobre as obras deles que para mim são fantásticas, que é Screamer e Bad Company, né? Bad Company eu li, lá na terra deles, né? Uma época que eu morei lá e na Inglaterra. E Screamer é simplesmente uma das melhores minisséries dos anos 90, né? É uma das primeiras obras do selo Vertigo, né? E a mesma dupla fez esse quadrinho aqui, esse personagem, que eu vou conferir. Ainda não conferi, mas vou conferir. Mas se você quiser saber mais sobre esse pessoal, veja o vídeo no canal, um dos primeiros vídeos que eu lancei no canal. Descubra porque você vai gostar de Screamer e Bad Company, né? Aí você vai ver a história do Peter Milligan e Brett Ewins. Aquela dupla inglesa começou na revista 2000 AD, aquela mesma trajetória dos artistas ingleses que invadiram a América nos anos 80, né? Então, esse quadrinho aqui, eu sou tão alucinado pela arte do Brett Ewins, que, cara, olha aqui, cara, não vai ter erro, não vai ter erro. E aqui, 2 quadrinhos que eu comprei com dor no coração. Estava andando no centro, na minha cidade, né? E vi uma lojinha de um rapaz que vendia quadrinhos. E vi da Panini a saga do Superman lá vendendo, né? Eles estão reeditando algumas histórias antigas. E por que me doeu o coração? Porque quando eu tinha em torno de 13 anos, em 1985, a DC Comics resolveu passar uma borracha em todo o universo dos seus personagens, começar de novo do zero, né? Start from scratch, como diz em inglês, né? Então eles criaram uma história super apocalíptica de ficção científica envolvendo todos os seus universos de heróis, chamada Crise nas Infinitas Terras. Aí nessa história morreram vários personagens clássicos, né? Supergirl, o Flash. E me marcou muito quando eu era menino, porque foi muito dramático, foi muito diferente das histórias de super-heróis, os heróis morriam, é triste pra caramba, né? E logo depois disso, os principais personagens foram reformulados, né, com a temática mais adulta na época. Eu acompanhei isso na época mesmo, foi a época do ano 1 do Batman, do Frank Miller. E o artista escolhido para reformular o Super-Homem foi o John Byrne, um artista. O John Byrne fez parte da minha vida, né? Eu acompanhei todo o X-Men dele, acompanhei o Tropa Alpha, né? Acompanhei o Quarteto Fantástico, acompanhei menos a Mulher Hulk, mas acompanhei. Mas para mim, o que me marcou muito mesmo foi isso aqui, que o Super-Homem sempre foi um dos meus heróis preferidos, né? E aqui, a Panini reeditou nessa coleção a saga do Superman e começou reeditando a reformulação que o John Byrne fez do Superman, né? E eu comprei aqui as primeiras histórias. Isso aqui foi publicado na revista Super-Homem da Abril. Eu tinha essa coleção toda. Vendi. Tudo que eu tinha em formatinho da Abril eu vendi. Não me arrependo pelo seguinte, vou explicar por quê. Eu tinha, como eu comecei a colecionar tudo, eu sempre tive essa alma de colecionador. Comecei com 8 anos de idade. Então, muito cedo eu tive acesso aos prazeres de ser um colecionador, levava muito a sério, mas tive também acesso aos inconvenientes e os problemas. Então, a minha coleção começou a crescer, e eu não sei se vocês leram o livro do Jordan Peterson, 12 Regras da Vida, né? Tem um capítulo lá que ele fala de um dragão que vai crescendo, daqui a pouco ele ocupa a casa toda. Era mais ou menos como a minha coleção. Minha coleção era imensa, era uma coisa assim, eu tinha tudo da Abril, tinha muita coisa da Editora Brasil América, tinha muita coisa da Block, né? Eu tinha coisa anterior a mim, porque eu ficava no centro caçando, que nem um corretor, caçava Tarzan, tudo que você imaginar de clássica antiga eu tinha, né? E, cara, começou a ficar, de repente eu precisei me mudar,
e eu ia começar a vida num lugar menor, simplesmente não tinha como colocar aquilo ali, né? E eu pensei, eu também não queria ser aquele cara que ia pagar um aluguel a mais ou comprar um imóvel extra para colocar só coleção, né? Porque eu comecei a ter outros interesses também, esporte, viver mesmo de uma forma geral, né? A coleção ela trabalha para você e não você trabalha para ela. Eu comecei a ter todos esses insights. Por exemplo, minha biblioteca de livro, eu já me desfiz dela várias vezes. Pô, tá, eu já doei minha biblioteca quase toda para uma biblioteca da universidade uma vez, tá entendendo? Já várias vezes eu fui diminuindo a minha coleção, porque senão chegando, eu vou ficando só mesmo com o que é do coração mesmo, é essencial, ou o que eu posso precisar, né? Só os clássicos, só os quadrinhos mesmos que estão encadernados, né? Então, é, isso aqui me lembrou muito a minha coleção que eu vendi, que não me arrependi de ter vendido pelos motivos que eu expus aqui. Mas tem uma exceção, tem uma coisa que eu me arrependo profundamente de ter vendido. Profundamente. Eu tinha muitos originais americanos, muitos originais, muitas revistas americanas da DC e da Marvel, que depois viraram icônicas. Eu tinha os originais e vendi, cara. Isso eu me arrependo pra cacete. Porque não ia ocupar tanto espaço e era uma coisa realmente que, porra. Ó, aí é que chega onde eu queria falar. Essa revista aqui, ela é Action Comics 600. Ela é uma reprodução da Action Comics 600. Action Comics é a revista que o Superman estreou em 1938. Primeira aparição do Super-Homem, né? É um ícone da cultura pop essa revista aqui. Né? É uma coisa. E eu tinha o número 600. Na verdade, eu tinha várias Action Comics. Eu tinha. Tá aqui, ó. Dessa reformulação do John Byrne, eu tinha várias Action Comics. Eu tinha uma que é ele beijando a Big Barda na capa. Eu tinha tudo isso. E essa aqui eu tinha. É a de número 600. Isso aqui é uma. Ela tinha até uma lombadinha. Que as revistas americanas eram no arame, mas essa 600 tinha uma lombadinha, eu acho que eu me lembro. E é exatamente as histórias dela. Isso aqui é uma reprodução dela. E eu comprei por nostalgia, né? Que é uma coisa que eu já li quando eu era muito jovem. Mas assim, essas histórias da reformulação do universo DC, elas não fazem feio não pro público adulto, viu? É melhor do que muita coisa que é vendida hoje. Achei muita coisa fofinha que é vendida hoje, né? Essas histórias de super-heróis. Desse período, para mim, foi o período que os quadrinhos atingiram o seu ponto máximo, né? Os quadrinhos de super-heróis. Desse período é o Watchmen, desse período é a reformulação do Batman pelo Frank Miller, desse período é a reformulação do Super-Homem pelo John Byrne, que para mim está no grande panteão assim, das grandes histórias em quadrinhos, essa reformulação de Super-Homem reformulado pelo John Byrne, né? E, cara, e acabei comprando e vou... Quando eu terminar minhas leituras de livro, vou dar aquela velha folheada para desopilar, né? E é isso. E aqui a gente, como eu falei, tudo é no improviso, né? A gente não tem um planejamento mais longo, a gente vai fazendo. Esses livros podem aparecer livros novos, podem aparecer livros que furem a fila, pode aparecer coisa nova, né? Dificilmente eu vou mudar de ideia em relação a ler, eu vou ler todos, porque realmente eu estou querendo ler cada um desses livros que eu mostrei para vocês, com exceção do Vermelho Negro, que eu já li. Então, se eu reler nesse formato aqui, realmente vai ficar por último, não vai ser prioridade. E, assim, se vocês se interessaram especialmente por algum desses livros, deixe nos comentários que, de repente, estabelece uma certa prioridade na resenha, né? Eu gosto muito de interagir, o canal é muito pequeno, tem muito poucos inscritos, mas o pessoal interage, toda vida que interage eu gosto exatamente acaba meio que definindo os caminhos a seguir, já que é improviso, já que tudo aqui é na base de improviso. Quando alguém fala alguma coisa, eu acabo indo naquela direção, vamos lá, vamos fazer isso e tal, não sei o quê. Então, se algum desses livros lhe interessou, o quadrinho, deixa nos comentários aí que a gente acaba olhando para ele com mais carinho na hora de fazer a resenha. Tá bom? Pois, pessoal, muitíssimo obrigado por mais esse nosso encontro, por mais esse bate-papo muito legal. A próxima resenha eu acho que eu vou fazer ou Berlim 1945
Esse livro do Tolstói, acho que eu vou ler em 2 ou 3 dias, então na semana que vem já vai dar para resenhar fresquinho, né? Fresquinho mesmo. Esse do Tolstói tem que ser resenhado, até pela questão da guerra da Ucrânia, né? Tudo isso tem uma base cultural também muito grande que precisa ser entendida, né? Pois, pessoal, muitíssimo obrigado, viu? Agradeço demais esse nosso encontro e fique ligado no canal que toda semana a gente vai estar aqui se encontrando para esse nosso bate-papo, essa nossa troca de ideias esperta. Obrigadão, pessoal.